Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. E esse vídeo eu estou fazendo ele a pedido de alguns inscritos que me perguntaram sobre o motivo da subida do dólar na data de hoje, dia 7/1 de 2021. E eu vou aproveitar esse vídeo para tentar passar a minha visão para vocês de o que eu acho sobre a movimentação do dólar em relação ao índice futuro, por exemplo, né? E em relação a alguns papéis. Então, vamos para a vinheta e já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. Então, alguns amigos e alguns inscritos, eles estão, alguns pretendendo e outros já, operando em modo de day trade, né? Que é uma operação alavancada, baseado normalmente em índices. Normalmente essa operação é feita em cima do índice do dólar e do índice futuro, que seja no seu formato cheio ou fracionário, né? Quem não sabe o que é esse tipo de operação alavancada, fazendo uma breve, vamos dizer assim, colocação, a operação alavancada é uma operação na qual você opera com um valor pequeno de capital, um valor de capital muito acima daquele que seria possível você operar com aquele pequeno valor que você tem. Você tem a possibilidade de conseguir lucros muito bons, mas da mesma forma que a possibilidade de ganho, vamos dizer assim, é exponencialmente grande, a possibilidade também de você perder o capital que você colocou, e é literalmente perder mesmo, né? Porque no momento que você é zerado, que seja para corretora, ou por falta de liquidez, ou porque você não tem mais dinheiro para manter aquela posição aberta, aquele dinheiro que você colocou, você realmente perde. Não é o caso, por exemplo, de uma compra da ação, que por mais que a ação caia, o seu dinheiro desvaloriza, mas você continua mantendo parte do capital, pelo menos, que você investiu. E se você não estiver disposto a ficar segurando aquela ação, mesmo quando ela caiu, mesmo que haja uma perspectiva dela voltar, né, ou retornar aos valores, pelo menos, vamos dizer assim, de aporte que você fez, você pode sair daquela operação, perder uma parte do seu capital, mas você não perde todo. Já nas operações alavancadas, não. Todo o dinheiro que você colocou, no caso de a operação vá contra, né, a tua posição, automaticamente você perde realmente aquele dinheiro. Eu particularmente já vi pessoas ganharem muito dinheiro com esse tipo de operação, mas vou ser bem sincero, vi mais pessoas perderem muito dinheiro com esse tipo de operação. E normalmente as operações alavancadas mais comuns no mercado financeiro brasileiro são as operações financeiras alavancadas baseadas em índice futuro de dólar e índice futuro do índice Bovespa, que são as operações normalmente com fracionário no mini índice e o mini dólar, né? É claro que a forma que eu estou colocando aqui é única e exclusivamente a expressão da minha visão. Pode ter alguém que discorde, que acha que seja uma operação muito válida, que não esteja correta a minha colocação, mas como eu disse, é a minha opinião, é como eu vejo esse tipo de operação. Se eu falar para vocês que eu nunca fiz ou que eu não faço, eu vou estar mentindo. Eu faço, mas em determinados cenários específicos, né, ou sob determinadas condições. E o que aconteceu? Existe uma máxima, né, que é muito difundida no mercado, que normalmente diz o seguinte:
Quando o índice está para cima, o dólar está para baixo, e muita gente acaba tirando isso como sendo uma verdade absoluta, fazendo uma correlação entre o índice futuro do Ibovespa com o índice futuro do dólar. E hoje, por exemplo, foi um dia na qual essa máxima ela foi colocada, vamos dizer assim, de ralo abaixo. E na realidade esse papo ele começou, né, no final de semana, numa conversa que eu e alguns amigos estavam tendo, justamente sobre essa questão de operar alavancado, não operar, vale a pena, não vale, quais as vantagens, quais as desvantagens. Eu já estava pensando, na realidade, fazer um vídeo pensando nisso, até porque o pessoal tinha comentado comigo. E junto com a condição que aconteceu hoje, né, nesse dia 7, tornou bem pertinente a colocação, né, da minha visão, por exemplo, sobre esse tipo de assunto. Então, deixa eu colocar o vídeo, colocar para vocês aqui a tela do Profit, né, na qual o que eu tenho aqui na tela do Profit. Essa tela aqui que vocês estão vendo é a tela do mini índice, que o código de operação dele nesse vencimento de contrato, né? Para quem não sabe, o índice ele tem um vencimento de contrato mensal, né? Ou seja, todo dia X ele tem uma data de vencimento de contrato e abertura de um novo contrato. Quem não sabe o que é isso, ou quem não entende, se quiser, coloca aqui na descrição do vídeo, né? Pedindo que eu explique um pouco melhor sobre isso, né? Não é o intuito desse vídeo propriamente, né, explicar essa questão de contrato, como é que funciona, né, e sim uma questão relativa à operação, né, do índice e do dólar. O contrato do dólar desse mês, né, desse vencimento, deixa eu tirar essas linhas aqui, algumas marcações que eu tinha feito não são necessárias deixar. Ele é o WDO G21, né, que é o chamado contrato fracionário, não é o contrato cheio, né? O contrato cheio, o índice ele não tem o W na frente, né, é só DOG21. E da mesma forma, ele tem uma data de vencimento, e nessa data de vencimento é chamada data de rolagem, né? É que muita gente fala sobre a rolagem, vamos dizer assim, de contrato do índice e do dólar. E hoje, por exemplo, nós tivemos um evento, qual foi? Dólar para cima, índice para cima, quebrando essa máxima de quando o dólar está para cima, o índice está para baixo e vice-versa. Porém, a meu ver, eu não vejo como o índice sendo o real regulador, né, do dólar. O real regulador do dólar, ao meu ver, ao meu entendimento, é claro, né, é algo que eu falo em todo vídeo de domingo. Eu sempre bato em todo vídeo de domingo relativo aos índices futuros de taxa de juros, os chamados DIs, né? Normalmente eu coloco, inclusive, no vídeo de domingo, a porcentagem, vamos dizer assim, que evoluiu ou que regrediu, os DF 23 e 25, que a meu ver são os valores que melhor balizam, né, os juros brasileiros, que são os juros futuros para 2023 e para 2025, né? E o que aconteceu, por exemplo, a meu ver, para o dólar continuar com a tendência de alta, mesmo o índice hoje, por exemplo, rompendo máxima, estourou. Hoje o índice ele fechou aqui, ó, na casa dos 123.180 pontos, né? Rompeu aquela casa dos 120 mil, que ele ficou preso ali durante uns 3 a 4 dias mais ou menos, né? O Ibov é a mesma coisa, ela fechou em 122.385, rompendo a máxima histórica também, né? E passando, né, aquele valor máximo que chegou no começo do ano, ali naquele período de janeiro e fevereiro do ano passado, na realidade, né, de 2020. E o que aconteceu? Índice para cima, fechando com alta de 3,46% a 123.180. Dólar para cima também,
fechando a R$ 5,421, com alta também de 1,86%. Aí foi o questionamento, pô, mas normalmente não é o contrário? Não, como eu falei, na minha visão, o que baliza o dólar não é o índice. Na minha visão, o que baliza o dólar são justamente os DIs. Aí você fala assim, pô, mas como? Vou puxar um pouquinho mais aqui, ó. Tô com um gráfico de 5 minutos aqui, vou trocar esse gráfico de 5 minutos por um gráfico de 60 minutos no dólar. E olha só que interessante, ó. Gráfico de 60 minutos do dólar, tô pegando, só vamos olhar só, vamos dizer assim, os últimos dias, né, para todos os efeitos, porque se eu pegar aqui começa a ficar distorcido, por causa justamente da data da rolagem do dólar. E o que eu tenho? Eu tenho o dólar aqui para todos os efeitos, montando, ó, um canal, olhando graficamente, tá, é claro. Ascendente. Ou seja, tendência clara de alta. E se a gente fizer a mesma coisa, vamos colocar um gráfico também de 60 minutos no índice, né? Vamos puxar um pouco mais atrás, a mesma coisa. O que eu tenho também? Eu tenho no índice, igualmente, um canal depois eu tiro ele. Um canal também de alta, bem claro, né? Então, analisando, eu tenho dólar para cima e índice para cima. Como possível isso? Justamente baseado nessa informação que eu estava passando para vocês. A meu ver, o que baliza o valor do dólar, se o dólar vai estar subindo, se o dólar vai estar descendo, são justamente os DIs. E olha só que interessante, nesses 2 dias principalmente, né? Vamos colocar aqui para o gráfico de 1D. Olha só, gráfico diário do índice. Gráfico diário, aqui ó, do dólar, ó, que legal. Vou colocar arrumadinho, bonitinho. O que eu tenho? O dólar, desde o dia 15/12, pegou uma tendência, aqui seguindo uma tendência no canal de alta. Então nós temos para todos os efeitos, tanto o índice quanto o dólar para cima. Peguei um intervalo até parecido aqui dos dois. Agora vamos olhar aqui, ó, DIF 23 1D. Apesar da variação do DI, olha o que vem acontecendo com o tanto o DIF 23 quanto o F25 nos últimos dias. Olha só. Aqui, ó. Dia 4, ele se manteve estável, mas parou de cair para todos os efeitos. Olha só. Dia 5, alta de 2,75. Dia 6, alta de 2,79. E hoje, dia 7, com alta de 4,41. Se eu pegar isso agora, olha só. O DI 23, que são os juros projetados para o juro futuro para 2023, ele subiu nada mais, nada menos do que 10,37% nos últimos 4 dias.
E o que tem acontecido com o dólar? Mesmo ele abrindo muitas vezes com gap de baixa, ele tem seguido a tendência. Por quê? Porque aí sim, os juros futuros, tanto 23 aqui, ó, quanto 25, ó, segue a mesma linha. 25 também, ó, 9,53 nos últimos 4 dias. São eles que, ao meu ver, balizam o movimento do dólar. Então, para quem está operando, né, se aventurando em operações alavancadas, eu aconselho, né, lembrando mais uma vez, não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Mas eu aconselho que estude um pouquinho também a movimentação dos juros futuros. Porque normalmente o movimento dos juros ele costuma balizar ou determinar o movimento do dólar. A partir do momento em que o juro futuro ele começou a subir, ele parou, perdeu, ele vinha perdendo na realidade. Aqui, ó. Se a gente for olhar por indicador, por exemplo, olha só o que eu tenho. Ó. Eu tenho um MACD aqui, por exemplo, que ele vinha numa tendência, vamos dizer assim, forte de queda até aqui por volta do dia 7 de dezembro do ano passado. Aqui o que aconteceu? Ó, a venda começou a perder força, né? E o que aconteceu? Ó, perdeu força e ele virou nessa primeira semana de 2021 para compra. Isso aconteceu, ó, tanto com o 23 quanto com o 25. Isso é dado pelo quê? O que determina esses juros? A política econômica do país. Que, por incrível que pareça, apesar, vamos dizer assim, do panorama geral ser de muito otimismo, ela não anda bem das pernas, tá? Então, como eu sempre falo, sempre no final do vídeo de domingo, eu costumo dizer, gente, prestem muita atenção, olhem, vamos dizer assim, para os juros futuros, cuidado para não serem pegos, vamos dizer assim, nas armadilhas do mercado. O que está barato pode não estar tão barato quanto parece, e muitas vezes o que está caro pode não estar tão caro quanto parece. Tá? E para finalizar, o que isso tudo no final das contas significa? Pelo menos a meu ver, minha visão, como sempre, passando para vocês, que a curva de juros futuros determina o quê? A diferença do spread de juros entre o valor do real e o valor do dólar. Se a curva aumenta, o spread de juros aumenta, automaticamente o dólar descola mais do real, se torna mais volátil e ganha força. Se essa curva de juros diminui e automaticamente ela reduz, trazendo o spread para menor, automaticamente o dólar aproxima do real, perdendo valor, tá? E para finalizar, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber as novas notificações, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas
consigam chegar até o nosso canal. E como sempre, muito obrigado a todos e bons investimentos.